professora Luísa. Este ano tem sido extremamente difícil, né, em todas as áreas. Quando nós chegamos ao final do ano, nós temos aquela expectativa de esperança de que vai virar o ano e vai ser melhor, né? E então essa esperança, essa expectativa de felicidade que há no mês de dezembro, né? Ela talvez tenha sido quebrada um pouco com o anúncio da saída do nosso pastor. E pastor Anselmo serviu essa igreja aqui por 5 anos, né? Creio que talvez o José Walter, o José Azevedo poderia também falar alguma coisa antes do sermão, mas como primeiro ancião, mas eu gostaria de dizer que foi um prazer esses 2 anos que trabalhamos juntos e creio que será uma grande falta para a igreja, mas temos certeza, como eu já lhe disse, você será uma bênção onde estiver, como foi aqui em Americanópolis. Que Deus o abençoe lá também. José Azevedo. Pastor, bom dia aos nossos irmãos. O pastor sabe que a igreja de Americanópolis tem por ele e por sua família um carinho muito grande. Ele bem sabe que nós ficamos muito tristes pela sua saída, mas a gente entende a dinâmica da obra e eu tenho certeza que Deus já preparou o lugar para ele, para que ele possa continuar levando as suas ovelhas aos pés de Cristo e ajudando e administrando na conversão de novas almas. Desde que ele entrou no ministério, ele entende que isso é necessário. Nós não aceitamos, viu, pastor? Pode ter certeza disso. Temos muitas dificuldades com relação a isso, mas é a vontade de Deus que é soberana e que seja feita. Uma coisa eu rogo a Deus que continue abençoando ricamente o Senhor, a sua família, provendo todos os meios necessários para a sua subsistência e principalmente para a manutenção do seu ministério, da sua obra, a qual o Senhor foi chamado. O Senhor é um pastor chamado para a obra de Deus. Deus o abençoe ricamente e não vai faltar, com certeza, a oportunidade de estarmos juntos novamente, como uma grande família. E no céu estaremos para sempre, todos juntos e unidos e misturados. Amém. Deus o abençoe. Amém. Pois não, pastor, pode falar. No final do culto, sugiro que o pastor fique à porta da igreja, nós que quisermos darmos uma mensagem final, possa fazer. Então, pastor Anselmo, agora estamos vivendo um momento histórico, né? Seu último sermão de sábado aqui como pastor da nossa igreja, que o Espírito Santo use e esse mesmo Espírito abra nossa mente e coração para ouvirmos, entendermos e preenchermos essa mensagem na nossa vida. Ok. Obrigado ao pastor Heber pelo carinho, pela apresentação. Nós trabalhamos juntos aí 2 anos e da minha parte também foi muito bom, foi assim, preponderante a sua presença aqui no distrito, tem sido no distrito, a nossa amizade, a sua disponibilidade sempre pronto para ajudar a igreja. Fico muito feliz. Quero agradecer ao Zé Azevedo, a família, a Beth, também pelo carinho. Conversamos muito nesses últimos dias e sempre senti aqui, a nossa família sempre sentiu o apoio, o carinho do Zé, dos demais anciãos também, que a gente tem conversado, os demais anciãos do distrito, né? Recebi algumas mensagens deles também. Também do Vila Santa Catarina, que estão lá na igreja, alguns dos irmãos. A gente está vendo aqui a imagem da igreja do Vila Santa Catarina. Recebi algumas mensagens de carinho, o Ademir mandou uma mensagem para mim essa semana também, quero agradecê-lo, agradecer a família, todos, né, de modo geral. Acho que no final do culto, como o senhor falou, pastor Heber, a gente vai ter um momentinho aí para virtualmente se abraçar, né?
Mas, como o senhor falou, eu fui pego literalmente de surpresa. Se isso tivesse acontecido há exatos um ano atrás, em dezembro de 2019, eu já estava aguardando uma possível transferência. Como o Zé Azevedo falou, é normal os pastores serem transferidos num prazo de 3, 4 anos, e eu estava aguardando algo nesse sentido, né? Ou até no meio desse ano também poderia acontecer, e não aconteceu, e para mim estava caminhando para mais um ano aqui com vocês. É um período difícil, todos nós estamos sentindo na pele essa questão da pandemia, estamos perdendo pessoas queridas, e era interessante não termos assim tantas mudanças de pastores, né? Até pelo fato da segurança da saúde, essa questão literal de transferência, de mudança de residência. Nesse período é bem complicado, mas se fez necessário. A Associação Paulistana enviou alguns pastores para outras regiões, até fora do estado, recebeu outros pastores, e com isso tiveram que ter ali alguns encaixes, algumas mudanças internas. E eu estou indo para o distrito do Vila Buarque, e vou assumir a igreja do Vila Buarque e também a igreja da República. Eu vou trabalhar ali no centro velho de São Paulo, não é isso? E minha apresentação vai acontecer talvez na semana que vem, no mais tardar daqui a 2 semanas, e vocês estão recebendo um pastor muito querido, justamente o pastor do Vila Buarque, que é o pastor Hércules Batalha. Sua esposa, ela é médica veterinária, a doutora Érica, os seus filhos, casal bacana, um casal muito querido, comprometido com o ministério também. Conheço o pastor Hércules Batalha desde o ano de 98, na faculdade. Depois começamos a trabalhar juntos em Santa Catarina, ali tivemos a oportunidade de sermos vizinhos de distrito, e a doutora Érica montou um canil ali, e eu adquiri meu primeiro cachorrinho com eles, que infelizmente escapou o ano passado. E eles são muito queridos, vocês vão conhecê-los com certeza. A partir de sábado que vem ele estará sendo apresentado para o distrito de Americanópolis. Mas é isso, a situação da nossa vida é assim. Há momento que nós chegamos e somos acolhidos, outros momentos mais tristes para a nossa família, de despedida. Essa é a 8ª, se eu não me engano, é a 8ª despedida que eu passo com a minha família, né? Em 20 anos de ministério, essa é a 8ª vez que eu estou sendo transferido. Eu estou contando também as transferências de escolas, quando eu fui pastor capelão de escola. E a gente fala que, eu falo obviamente pela minha família, nós sentimos muito isso, um aperto no coração, toda a despedida, mesmo que pelo Zoom aqui, né, apesar de estarmos distantes, é complicado a gente passar por esse momento. As demais despedidas nós estávamos presentes ali, literalmente com programas presenciais, e pudemos abraçar os irmãos, pudemos despedir de uma forma mais digna do que está acontecendo agora. Mas eu quero agradecer de imediato também a Igreja do Vila Clara, que está retransmitindo a programação pelo Facebook da Igreja do Vila Clara. Também quero agradecer a Igreja do Lourdes, que está conectada pelo Zoom. Quero agradecer os irmãos e membros da Igreja de Americanópolis, que estão assistindo ou pelo YouTube ou pelo Zoom. Pastor, oi. A Igreja da Vila Clara está conectada no Zoom. Está conectada no Zoom e também pelo Facebook. A Igreja do Vila Santa Catarina está aqui com a gente, ó. Está na nave da igreja e está conectada pelo Zoom, a Vila Santa Catarina, né? E também o Vila Clara está conectado no Zoom, mas está retransmitindo pelo Facebook. Então, eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer também ao pastor Edson, que já está conosco aqui um bom tempo. O pastor Edson vai nos auxiliar nesse período de transição. Quero agradecer a Marilene pelo carinho. Eu conheço o pastor Edson desde quando eu fui pastor de Cidade Ademar, ele era o meu ancião lá. Quero agradecer o pastor Ítalo, que está aqui, o pastor Ítalo Alamino. Estamos orando pela família dele. Se vocês não sabem, os seus pais positivaram, estão com Covid-19. Se eu não me engano, o seu pai está internado, seus avós também. Então, é um momento também bem difícil para o pastor Ítalo. Vamos orar pela família do pastor Ítalo, está aqui com a gente. Quero agradecê-lo. Pena que passamos pouco tempo juntos. Tive a oportunidade de conhecer o pastor Ítalo ali em fevereiro, e na sequência já entramos nessa pandemia e não pudemos desfrutar do prazer de estarmos juntos e pregando a palavra de Deus. Mas que Deus o abençoe, pastor Ítalo. De coração, quero agradecer o Daniel, também nosso obreiro bíblico,
todos os líderes das igrejas, todos os anciãos, todos os membros da igreja, e desde já quero pedir desculpas pelas falhas que eu e minha família cometemos, e a gente também confia em Deus e sabe que o nosso Deus é um Deus gracioso, e é o tema da mensagem dessa manhã. E no final da mensagem nós vamos ter mais um tempinho para nos despedirmos. Então, nesse momento, eu quero pedir a você que está conectado pelo Zoom, se tiver com o seu microfone ligado, eu peço, por favor, que mantenha o seu microfone mutado nesse momento, e vamos refletir na palavra de Deus, um texto muito conhecido, 2 Samuel, capítulo 9, os primeiros versos. Na realidade, eu vou ler os primeiros 13 versos, 2 Samuel, capítulo 9, é uma história riquíssima e poderosa. Na realidade, a maior expressão da graça de Deus no Velho Testamento está nessa porção que nós vamos ler. A maior revelação da graça de Deus no Velho Testamento está aqui, nesse capítulo 9 do livro de 2 Samuel. Eu vou ler os primeiros 13 versos. O texto bíblico diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, ele disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, ao seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E o verso 13, o último verso que eu vou ler: Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Até o verso 13. A maioria de vocês conhecem esse verso, aliás, essa porção que eu acabei de ler, uma porção da palavra de Deus que apresenta poderosamente a graça de Deus, para que você se contextualize e entenda o que está acontecendo nesse momento. O período que Davi estava vivendo era um interlúdio de paz e tranquilidade no reinado de Davi. E, obviamente, na vida de Davi. Ele estava no momento mais tranquilo da sua vida, como rei estabelecido, e durante esse período de tranquilidade, Davi começou a pensar em muitas coisas, obviamente, a pensar como poderia fazer progredir o seu reinado, a pensar como poderia defender o seu reinado, fazer, obviamente, prosperar. Mas ele também pensou no passado e, obviamente, nesse período em que ele estava pensando, em tudo aquilo que tinha acontecido, o que predecedeu a chegada de Davi ao trono. Nesse exato momento, Davi ele tem uma atitude nobre, uma atitude belíssima. É um misto de bondade, de gratidão e graça de Deus. Nós podemos citar essas três palavras: bondade, gratidão e a graça de Deus. Ele se lembra de um grande amigo, ele se lembra de tudo aquilo que ele tinha enfrentado junto com Jonatas, o falecido filho do rei Saul, Jonatas. Aliás, Saul e Jonatas morreram na mesma batalha.
E Davi lembra das promessas, daquilo que ele falou para Jonatas, aquilo que ele firmou como palavra, e ele toma uma atitude de gratidão. Quando você lê os primeiros versos do livro de 2 Samuel, capítulo 9, logo você entende o amor que Davi sentia por Jonatas e essa gratidão por tudo aquilo que ele havia passado ao lado de Jonatas, a possibilidade de escapar com vida das garras do seu pai Saul. Jonatas facilita isso para Davi, Jonatas proporciona isso para Davi, e Davi não se esquece disso. Ele poderia lembrar de tantas coisas na vida, ele poderia tomar tantas decisões como rei estabelecido, como, eu não gosto de usar essa frase, mas cabe bem para esse momento da vida de Davi, como um rei absoluto, um rei soberano. Ele poderia tomar tantas decisões, mas ele vai falar isso que nós lemos aqui no verso 1 de 2 Samuel 9. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Uma das 3 palavras que eu citei está inserida aqui no verso 1. Ele vai dizer bondade. Talvez, para esse contexto, nesse verso 1, essa palavra bondade não reflita, talvez, não reflita tudo aquilo que Davi queria expressar para os seus súditos que naquele momento estavam ouvindo Davi dizer isso. Bondade, nesse contexto, ela quer dizer algo como ternura. Davi sentiu ternura. Além de sentir ternura, ele sente gratidão. E ele vai tomar uma decisão graciosa por intermédio disso. Talvez, como eu disse, bondade não se encaixaria aqui, porque a bondade, como eu tenho dito, traz uma ideia de ternura. E Davi estava expressando muito mais do que ternura nesse momento. Davi estava expressando um profundo sentimento de apreço que ele tinha pela família de Jonatas. Apesar do seu pai, o pai de Jonatas, o falecido rei Saul, ter perseguido Davi, ter tentado matar Davi, mesmo assim, Davi sentia um carinho especial, principalmente por Jonatas, o príncipe Jonatas. E nesse momento, Davi, ele vai dizer: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas, é a pergunta que ele coloca. Será que existe alguém da família de Jonatas para eu ajudar? É mais ou menos isso. E aqui a gente percebe uma terceira palavra. Aqui está inserido bondade, gratidão de Davi, mas também está inserido a graça de Deus. Uma graça, na realidade, graça é uma aceitação positiva incondicional, apesar da outra pessoa. Porque, na sequência da colocação do rei Davi, um servo chamado Ziba vai se manifestar e vai dizer que existe alguém da casa de Saul que ainda está vivo. Ele vai dizer a situação dessa pessoa e ele vai dizer aonde essa pessoa está vivendo, geograficamente. E é por isso que a gente entende que, nesse momento, quando se estende o diálogo, a colocação do rei, parafraseando o que Davi está dizendo ali, ele está dizendo o seguinte: eu quero ajudar alguém da casa de Jonatas, eu quero ajudar alguém da casa de Saul. Porventura, existe alguém vivo desta casta ou dessa linhagem? Existe alguém vivo da casa de Saul, da casa de Jonatas? Porque eu quero ajudar. E agora ele vai demonstrar graça, porque graça também é uma aceitação positiva, incondicional, apesar do estado da outra pessoa que está recebendo a graça. Apesar do estado da outra pessoa que irá receber o presente gracioso. Independente da situação dela. Independente do estado físico dela. Independente daquilo que ela, no passado, causou para ela mesma e para as demais pessoas. Independente de como ela está vivendo agora. Independente se ela é da realeza ou não é da realeza. Davi, ele vai usar de bondade, de gratidão, de misericórdia e, inclusive, de graça. Ele quer ajudar. Porque ele tem talvez uma dívida para com essa família. Então, o texto continua, e antes de continuarmos lendo esse texto, que eu já li uma vez, eu quero explicar alguns detalhes
que são importantes para a continuação do nosso sermão. Davi ele tinha uma amizade muito forte com Jonatas, e Davi ele tinha feito um pacto com Jonatas e vice-versa. Em 1 Samuel capítulo 20, eu vou ler rapidamente aqui, 1 Samuel capítulo 20, dos versos 13 a 14, Davi, quando fugia do pai de Jonatas, ou seja, quando Davi fugia do rei Saul, para salvar a sua própria pele, sua vida, e obviamente, já era evidente para as pessoas que Davi, em algum momento, seria rei. Em algum momento, Davi seria rei. E, nesse momento, ele está fugindo de Saul, o rei atual. Nesse período, Jonatas favorece Davi, auxilia Davi na fuga, e eles fazem ali um pacto interessante. E olha o que diz o texto de 1 Samuel, capítulo 20, versos 13 a 14. Diz assim: mas se meu pai quiser fazer-te mal, palavras de Jonatas a Davi, mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor, que a este aprouver, se não to fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo de bondade, de novo, né? Bondade, a palavra bondade, e aqui é inserido bondade do Senhor, para que não morra. O que Jonatas está dizendo para Davi? Davi, eu me entrego em suas mãos, eu quero te ajudar, eu quero que você saia em paz daqui, e se eu não te falar, se eu souber que meu pai quer te matar, e eu não passar essa informação para você, para que você consiga escapar, que o nosso Deus possa me destruir. Mas entenda a minha fidelidade para com você, Davi. Eu sou amigo, um grande amigo seu, apesar daquilo que meu pai quer fazer com você. Eu sempre vou te informar tudo aquilo das atrocidades que meu pai tem para com você. Eu vou te informar de tudo aquilo que meu pai tenciona para com você. Eu vou estar alertando você, Davi. E se eu não fizer isso, estou nas mãos de Deus e Deus pode me destruir. E que você use de misericórdia também para com a minha família. Porque você vai ser rei. Eu não tenho dúvidas disso. E quando você se tornar rei, lembre-se disso também. Mas eu estou fazendo isso não com medo de qualquer atitude futura tua. Eu estou fazendo isso porque eu te amo, Davi. E Davi não se esqueceu disso tempos depois. Esse texto que eu acabei de ler, de 1 Samuel 20, versos 13 a 14, obviamente acontece antes deste primeiro que nós lemos de 2 Samuel 9. Obviamente. E Davi, então, está refletindo, até porque, também é conhecimento de todos vocês, que tinha um costume entre as dinastias orientais, quando o novo rei subia no trono, todos os membros da família da dinastia anterior eram exterminados. Tinham que serem eliminados, para não trazer nenhuma dificuldade para o rei atual, ou para a dinastia atual, ou para a família atual que está reinando. Então era um costume ruim, estranho, mas era um costume de acontecer isso. E Jonatas está dizendo para Davi o seguinte: Davi, quando você subir no trono, eu sei que você vai subir no trono, isso vai acontecer há mais tempo ou há menos tempo, lembre-se da minha família e da atitude que estou tendo para com você. Tá certo? Davi, ele concorda, sem hesitação, com seu amigo Jonatas. Ele também sentiu um amor por Jonatas e levou, então, Davi a fazer esse acordo com Jonatas. Eu vou ler agora os versos 16 e 17 de 1 Samuel 20. E olha só o que diz. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Eles fazem um acordo entre amigos. Eu estou te ajudando porque eu te amo. Mas em algum momento da sua vida, quando você for rei, Davi, lembre-se de tudo que eu estou fazendo por você. E Davi se lembra. E Davi tem essa certeza. Davi se lembra. E Davi, ele vai dizer: resta alguém da família de Saul, da família de Jonatas, para que eu possa usar de bondade, de misericórdia, para que eu possa auxiliar essa pessoa. Será que existe alguém? Resta ainda alguém? Os termos que Davi usa. Resta ainda alguém? Eu quero ajudar. Existe alguém? Eu quero demonstrar bondade, gratidão, misericórdia, graça de Deus. Eu quero ajudar. Interessante que quando Davi, lá no verso 1, agora de 2 Samuel 9, lança essa colocação, ele faz essa pergunta: resta ainda alguém? Ele não pergunta. Olha o que ele não pergunta. Ele não pergunta se existe alguém qualificado. Ele não pergunta o seguinte: será que existe alguém que saiu e levou uma parte da herança
do rei Saul e escondeu em algum lugar. Eu quero ajudar essa pessoa, mas eu só ajudo essa pessoa se ela tiver condições financeiras. Não, Davi não falou isso. Davi também não disse se essa pessoa tinha a saúde perfeita. Olha, eu quero ajudar alguém que tem a saúde perfeita. Não. Ele disse, resta alguém, independente da situação, independente da vivência e da experiência, independente do gênio, se é questionador ou não, se ele tem dúvidas doutrinárias ou não, não interessa, eu quero ajudar. Tem alguém, por acaso? Existe alguém nesse contexto? Não importa quem seja. Por isso que Davi usa alguém. Não importa quem seja. Eu quero ajudar. Alguém que, obviamente, está vivo. Alguém vivo. Que pode receber a minha bondade, a minha gratidão, a minha misericórdia, a minha graça. E aqui eu enxergo um grande líder, Davi. Davi tinha suas falhas. Você pode dizer que Davi foi adúltero? Com certeza. Você também pode dizer que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Absoluta certeza. Mas olhando para os dotes e as qualificações de Davi, Davi era um grande guerreiro. Veio de uma família humilde. Ele aprendeu a pastorear ovelhas, as ovelhas malhadas do seu pai. Desde cedo ele sentiu, talvez seja uma palavra forte, mas desde cedo ele sentiu o desprezo do seu pai para com ele. Ele comandava as ovelhas mais malhadas, aquelas que não eram as mais qualificadas. Depois, quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir o novo rei, o pai de Davi coloca uma lista de filhos esbeltos, espadaúdos, no ver do pai Jessé mais inteligente, mais forte, mais preparado, estrategicamente mais preparado, militarmente mais preparado, mas Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Então, Davi ele começa a ser forjado por Deus nesse contexto de descaso, de desprestígio. E quando Davi ele se torna rei, toda aquela carga que ele recebe através da experiência de vida, tanto militarmente falando, lutando contra o gigante Golias, lutando com filisteus, inimigos do seu povo, sendo um exímio guerreiro, até porque Deus disse que tinha sangue nas mãos de Davi, ele matou muitos homens, era um grande espadachim, tudo isso era verdadeiro, mas além disso, ele carregou para dentro da sua administração, quando ele senta no trono, ele carregou todas essas experiências que ele tinha na vida, e ele era misericordioso. Assim que ele tinha a mesma velocidade de cair em pecado, ele tinha de reconhecer a humildade diante de Deus, e receber a graça de Deus e doar a graça de Deus. É por isso que ele vai perguntar, existe alguém? Alguém que eu possa ajudar? Isso eu vejo uma qualidade de aceitação irrestrita em Davi, que falta em alguns líderes. Genericamente, eu estou dizendo. Aceitação irrestrita. E Davi, além de mostrar aceitação irrestrita, ele tem um espírito de gratidão, de misericórdia, um amor incondicional. E ele vai dizer o seguinte nos versos 2 a 3 de 2 Samuel 9. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse então à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, olha a resposta que o rei vai ouvir. Ainda há um filho de Jonatas, ele poderia parar por aí. Ainda existe um filho de Jonatas, mas ele não para por aí. Ziba, ele não para, ele continua. Eu não posso julgar Ziba em dar a informação correta. Eu não posso julgar. Mas eu conheço pessoas que elas não querem esconder os defeitos e as falhas dos seus companheiros. Dizem, sim, tá vindo fulano aí para aí. Só que ele é assim, assado. Eu não apresento só as qualidades da pessoa, eu apresento também as debilidades da pessoa. Ou seja, a pessoa já vem rotulada. Já vem rotulada. Ah, tá vindo aí o irmão da outra igreja. Puxa a capivara dele aí. Quero ver como que ele é. Vamos ver se ele tem alguma coisa. Vou ligar lá pro pastor dele para saber como que ele é. Então Ziba, ele apresenta a situação do filho de Jonatas e ele vai dizer, Davi, existe sim, eu lembrei, tem um filho de Jonatas.
Existe sim um filho, só que ele é aleijado de ambos os pés. Davi não perguntou as qualificações da pessoa. Davi perguntou, existe alguém? Ponto. Será que existe alguém? Agora, o que ele recebe é que existe alguém, filho do seu grande amigo, a quem ele amava, e esse filho do seu grande amigo também era neto de Saul, o perseguidor de Davi. Mas, além de tudo isso, esse alguém, ele era aleijado de ambos os pés. Quando a gente lê nas entrelinhas do texto sagrado, você vai perceber que existe uma insinuação nas palavras de Ziba para com Davi, né? O interesse de Ziba de ressaltar a parte negativa de Mefibosete. Davi, eu imagino Ziba falando, você precisa pensar duas vezes. Tem sim alguém, e ele é aleijado de ambos os pés. Tem sim. Não encaixa aqui no palácio, Davi. Não combina, não condiz com a realeza. Apesar dele ter sangue real, não condiz. Mefibosete é aleijado, não serve para nada. Davi, ele ouve isso. Davi pergunta se existe alguém, se resta alguém. E o conselheiro que é trazido à presença do rei diz que sim, mas é aleijado. Mas você, ao olhar a resposta de Davi, você se comove, como imagino que você vai se comover, como eu me comovo. Toda vez que eu leio o verso 4, eu me comovo. Olha o que Davi vai dizer nos versos 3, verso 4. Ele vai perguntar onde está esse filho, onde está, em algumas versões, onde está essa pessoa, onde está? Ele não vai perguntar para Ziba, olha, mas tem mais algum problema esse rapaz, além de ser aleijado? Não, Davi não vai fazer isso. Agora, o desejo de Davi é saber onde esse rapaz está. Eu quero saber onde ele está. Eu não quero saber a situação dele. Eu não quero saber a condição física dele. Eu quero saber onde ele está, porque eu quero que vocês busquem esse rapaz. Tragam-no aqui no palácio. Eu quero ele aqui. E assim você percebe que ele vai dizer onde está. Lá no verso 4, você vai ver que Ziba responde o rei. Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Mais uma vez, Ziba traz uma informação não tão boa para Davi. Primeiro, ele diz, sem Davi perguntar, que o rapaz existe, mas que tem um problema de saúde grave. Depois, Davi pergunta onde esse rapaz está. Ziba diz, eu sei onde ele está na casa de Maquir, até aí tudo bem, filho de Amiel, só que ele está em Lodebar. Aí vem a informação. O que significa estar em Lodebar? É terrível. O último termo geográfico é interessante quando a Bíblia diz no verso 4, Lodebar. Lo vem do hebraico que significa não, e debar significa um termo raiz que significa pasto ou pastagem. Ele está dizendo assim, olha, Davi, ele é aleijado, eu sei onde ele está, mas o senhor tem certeza que quer saber onde ele está morando? Sim, onde ele está? Ele está em Lodebar, ou seja, numa região árida, obscura, largada, abandonada, lá na Palestina. É lá que ele está, deixa ele lá. Ele já conseguiu se virar bem lá. Ele está lá e ele escolheu estar lá. Deixa ele lá, não vamos trazer ele para cá, não. É complicado. Interessante, quando Davi demonstra graça, ele não queria saber se a situação era ruim, ele queria saber sim do lugar, independente do lugar, a graça seria derramada na vida de Mefibosete. Independente da saúde de Mefibosete, quando o doador da graça deseja derramar graça, não é você que vai atrapalhar aquele de receber a graça de Deus. Não é você que vai legislar sobre a vida do outro. Quando Deus decide derramar a sua graça, ele derrama a sua graça para mal encarados, para bandidos, para pessoas desfiguradas, para pessoas machucadas emocionalmente, para pessoas esquecidas, para pessoas que estão vivendo numa situação complicada dentro da igreja, ou talvez já estão fora da igreja. Quando Deus decide derramar a sua misericórdia, ele derrama, independente do estado físico da pessoa, independente dos vícios endêmicos da pessoa, independente de onde a pessoa mora. Deus vai usar. Por isso que eu disse, e como muitos teólogos afirmam, a maior expressão da graça de Deus no Velho Testamento está aqui nesse capítulo 9 de 2 Samuel. Eu me lembro
no ano de 94, 1994 para 95, os meus pais estavam... Meu pai era pastor aqui na Paulistana. A Paulistana recém tinha sido dividida, né? Era uma só associação antes, até 90 para 91. Depois foi dividida entre a Associação Paulista Sul e a Paulistana. E meu pai continuou aqui na região, em 94, como departamental de publicações. E ele recebeu um chamado. Antigamente era assim, né? Você recebia o chamado e escolhia se ia aceitar ou não. E o meu pai recebe o chamado. O presidente, ele chama meu pai na associação e diz: pastor, eu não quero que o senhor aceite esse chamado. Quero que o senhor continue aqui com a gente. Pastor Vandir Mendes tinha substituído o pastor Osmar Reis na presidência. E meu pai ouve o Vandir dizer: eu quero que você continue aqui na associação, não quero que você saia. Meu pai falou: onde é esse chamado? Para onde? É para a mesma função que o senhor está desempenhando aqui na Paulistana. Mas é melhor o senhor continuar desempenhando essa função aqui. Não, mas para onde é, pastor? É para Rondônia. A Neuci está indo para Rondônia, né? Conheço bem lá. Eu aceito. Mas você é louco? Não, eu aceito. Meu pai pega minha mãe, o meu irmão mais novo, eu já estava indo para o ensino médio, estudando no IASP, como aluno interno, e faz uma mudança drástica na vida dele. Ele quis ir. Ninguém pediu para ele ir. O convite chegou e ele aceitou. Ele podia ficar. Morávamos na Rua Princesa Isabel, no Brooklyn. Naquela época ali, aquela região era muito boa, imagino que ainda continua sendo. Tínhamos muitas facilidades por vivermos numa grande metrópole como São Paulo. Muitas facilidades. E meu pai abandonou tudo isso. E foi para Lodebar. Foi lá para Rondônia. Por volta das 10 da noite, era comum, na capital daquele estado, em Porto Velho, acabar as luzes e as casas que não tinham gerador ficavam no escuro. Meu pai trabalhou 10 anos naquela região como missionário. Trabalhou no Acre, trabalhou com índios, na região de Cacoal, pegou barquinho, atravessou o Rio Madeira, conheceu muitos lugares, trabalhou com gente simples, e muitos dos seus colegas não entendiam por que ele abandonou a Paulistana, a grande Paulistana, para ir para lá. E os melhores anos da vida dele foram em Lodebar. E depois ele voltou por algumas situações de saúde, que precisou voltar para São Paulo. 10 anos lá. Mas as pessoas não entendiam. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Lodebar. Eu me lembro também que nesse período, um pouquinho antes, no ano de 90, talvez 89, 90 para 91, acho que 90 para 91, eu estava justamente na divisão das associações, Paulistana com Paulista Sul, e eu morava com os meus pais nessa época de 89, 90 no Capão Redondo, e amava morar lá. Tinha muitos amigos, e tenho ainda. Estudava na Escola Adventista do Capão Redondo, que depois passou a ser Escola Adventista Ellen White, Colégio Adventista Ellen White. Eu estava morando lá, a associação dividiu, meu pai teve que vir para a Paulistana, para ficar na Paulistana, e tivemos que mudar de casa. Eu já estou nessa pegada há muitos anos, como pastor há 20 anos, mas filho de pastor, então eu já passei por muitas mudanças. E tivemos que mudar de casa, tivemos que sair do Capão Redondo e vir morar aqui no Brooklyn, aqui na Princesa Isabel. E eu tive que mudar de escola, sair do Capão Redondo para estudar no Brooklyn. E eu me lembro que foi uma mudança, assim, bem difícil. E preconceituosa também. Eu acho que o primeiro bullying que eu lembro eu recebi quando eu era aluno da Escola Adventista do Brooklyn. Eu cheguei ali no Brooklyn, na Escola Adventista, para cursar o final do ensino fundamental 2, antiga 8ª série, hoje é 9º ano. Eu fiz até a 7ª série na escola do Capão Redondo, Adventista, aí passei para me formar na escola do Brooklyn. E eu cheguei ali. E eu me senti como Mefibosete se sentiu quando teve que sair, né, de Lodebar, quando falaram para o rei que ele estava em Lodebar. O preconceito de estar em Lodebar. Aí eu cheguei na escola e ali os alunos, os meus alunos, meus amigos no Capão Redondo, eles usavam, eu acho que os mais antigos vão se lembrar, eles queriam usar Nike, mas ninguém tinha condição de comprar um tênis Nike naquela época, usavam Lecheval, era o tênis que a gente usava. A gente lá no Capão Redondo, quando falava de férias, os meus amigos diziam, a gente vai ali para o Parque do Ibirapuera, ou no máximo para Santos, e era uma alegria quando eu ia para Peruíbe, e as pessoas, nossa, os meus amiguinhos da escola do Capão Redondo, você vai para Peruíbe nas suas férias, eu vou ficar aqui, vou dar uma passadinha aqui no Parque do Ibirapuera com meu pai.
Mas quando eu cheguei no Brooklyn, era tudo diferente. Os alunos não usavam Lecheval. Os alunos usavam Nike. Eles não iam nas férias para Santos ou para outro lugar, eles iam para os Estados Unidos. Isso já em 90, 91. Eles iam fazer um passeio na Europa. Eu me lembro que uma amiga minha me deu um chiclete dos Estados Unidos que ela trouxe, eu nem mastiguei esse chiclete, eu guardei. A diferença era tamanha, e era muito gritante, porque no primeiro dia de aula a professora falou, temos um aluno novo, o Anselmo, onde você veio? Da onde você veio? Eu, com muito orgulho, disse, eu vim do Capão Redondo. Os amigos começaram a zombar de mim, a professora virou a carinha assim para não dar risada na minha cara. Eu nem vou falar o nome dela, que muitos de vocês conhecem. Lodebar. Da onde ele está? Onde ele está, esse rapaz, esse Davi? E aí Ziba diz, ele está em Lodebar, está lá perdido no meio da pastagem, lá ninguém vai, lá ninguém te interessa, ninguém vai para lá e ninguém vem de lá para cá, Davi. Deixa isso de lado. Ele é aleijado de ambos os pés. Mas por que ele era aleijado? Eu acho que vocês conhecem a história. Quando seu avô Saul faleceu na mesma batalha que Jonatas faleceu, a ama que cuidava do menino de 5 anos, filho de Jonatas, talvez o eventual sucessor ao trono, ele tinha 5 anos e a ama soube da morte do seu avô, que era o rei, e do seu pai, que era o príncipe. Ela pega o menino no colo e foge com o menino para tentar salvar o menino, para o menino não morrer, e ele escapa do colo da ama, cai no chão e quebra as pernas. Não tinha ortopedista bom naquela época. Ninguém quer alguém manco. Ninguém quer o nobre, o príncipe manco. Mas ele, infelizmente, a situação toda aconteceu com o rapaz. Agora ele estava manco e morando em Lodebar. Aleijado de ambos os pés. Como é triste isso. Semana passada, meu cachorrinho que eu recém comprei, trouxe para casa, sozinho ele foi tentar pular na cama e quebrou a patinha traseira dele. Tivemos que levar no veterinário, provavelmente cirurgia. Aí você percebe, nossa, já tive gastos com ele, mais gastos, mas nós amamos ele. Vamos ter que enfaixar a patinha dele. Aí o veterinário ortopedista, nem sabia que existia, veterinário especialista nisso, virou e falou assim, olha, é provavelmente uma cirurgia. Talvez, se não fizer cirurgia, ele vai ficar manco. E eu pensei com a minha esposa, e agora? Nossa, a gente lutou tanto para ter essa raça, escolhi a dedo essa raça, pastor de Shetland. Já pensou um pastor de Shetland manco? E aí, por sinal, como eu sou amigo da futura primeira-dama de vocês, da doutora Érica, eu liguei para ela, ela já tinha me ajudado lá no passado com o cachorrinho que eu tinha comprado com ela. Érica é esposa do pastor Hércules, o pastor de vocês. E a doutora Érica, sem ver a situação do meu cachorrinho, eu só mandei o raio-x para ela, e ela discorreu dizendo, olha, não precisa de cirurgia, ele não vai ficar manco. É só botar tala, 30 dias e tal. Só que Mefibosete não tinha uma possibilidade dessa. Ele ficou manco. E a resposta vem para Davi. E agora, Davi recebe essa resposta, segundo Samuel 4, verso 4, e aí Davi diz, mandem os soldados buscá-lo, não interessa se ele está em Lodebar, eu quero ele aqui, eu quero ele do meu lado. E aí os soldados batem na porta de Mefibosete, e Mefibosete se defronta com os soldados, e o medo de Mefibosete agora, e agora vão me matar, se o rei quer, o que o rei quer comigo? Eu estou bem aqui em Lodebar. Você imagina as pessoas que vivem em Lodebar, agora eu falo espiritualmente falando, as pessoas que estão distantes de Deus, elas se acostumam com a viver uma vida medíocre. Elas só sairão dessa realidade se for derramada graça para elas. Porque elas se acostumaram a viver uma vida medíocre. E Mefibosete vivia uma vida medíocre. E os soldados batem na porta dele dizendo, o rei quer falar com você, e agora? Eu vou morrer. O rei vai me matar. Não tem misericórdia. E Mefibosete segue os soldados. E no verso 6 diz assim, 2 Samuel 9,6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Ele estava desesperado, com medo, e ele faz essa reverência a Davi. Ele se inclina, coloca o seu rosto no chão, e disse-lhe Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. A que momento deve ter sido aquele? O homem assustado deixa as muletas, cai diante do rei, tem todos os direitos, o rei agora soberano, tem todos os direitos de decepar a cabeça dele. O rei tem todos os direitos sobre a vida de Mefibosete. Mefibosete sabe disso. E o rei diz assim, você é o Mefibosete?
E ele não tinha ideia do que ia acontecer com ele, né? E ele respondeu, imagino trêmulo e com a voz embargada, sou eu mesmo, ó rei. E ele espera o pior, e olha o que acontece no verso 7. Então disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sobre a minha mesa. Aqui está a graça de Deus. Eu me emociono com esse verso 7 também. Eu me emociono com o verso 3, com o verso 4, com o verso 7 também. Olha o que Davi diz. Obviamente, Davi ia restituir aquilo que era questões financeiras, por ser um rei justo, Davi ia devolver tudo aquilo que pertencia, as herdades que pertenciam a Saul e a Jonatas, passariam para Mefibosete. Só isso já era um grande prêmio de loteria que Mefibosete estava ganhando. Poderia parar por aí. Davi podia dizer assim, Mefibosete, se levanta, eu sei que você tem dificuldades, porque você tem essas dificuldades no seu corpo, né? Você é aleijado de ambos os pés, mas se recomponha e vá desfrutar o resto da sua vida feliz, porque tudo aquilo que pertencia ao seu pai e ao seu avô, eu vou devolver para você. Mas Davi demonstra mais graça e misericórdia ainda. Quando Davi restitui tudo que pertence a Mefibosete, e ainda diz o seguinte, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Isso é graça. Eu imagino Mefibosete agora, a situação dele, o que ele deve ter sentido naquele momento. Ele esperava um golpe fatal na sua garganta, as lâminas cortando o seu pescoço, era o que ele esperava, e nesse momento não vem o golpe fatal. Ele recebe a graça de Deus por intermédio do incrível rei Davi. É isso que ele está recebendo aqui. O Dr. Karl Menninger, no seu livro O Equilíbrio Vital, e aqui eu quero encerrar as minhas considerações, o Dr. Karl Menninger, no seu livro Equilíbrio Vital, ele fala sobre o que ele chama de personalidade negativa. E ele vai dar alguns exemplos de pessoas que têm essa personalidade negativa. Ele vai falar o tipo de personalidade que, a princípio, diz não a tudo, tem preocupação com tudo, vai dizer não a tudo. Esses são pacientes perturbados, diz ele. Afirma o doutor. Essas pessoas perturbadas jamais fizeram um empréstimo duvidoso, jamais votaram a favor de uma causa liberal ou patrocinaram qualquer extravagância. Elas não podem permitir-se o prazer de dar alguma coisa. Ele as descreve como indivíduos rígidos, cronicamente infelizes, amargos, inseguros e muitas vezes suicidas. E ele vai dizer no seu livro que essas pessoas passaram por algumas frustrações e vivem dessa forma, com essa personalidade negativa, acha que tudo vai dar errado na vida dela, então ela não toma aquela decisão. Não, vai dar tudo errado, eu não vou fazer isso. E elas ficam ali presas, amarradas. Ele vai dizer que são cronicamente infelizes, amargos, inseguros e muitas vezes suicidas. Davi não era assim. E para eu ilustrar isso, para você entender melhor, conta-se a história do presidente norte-americano chamado Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, como presidente americano, ele estava atravessando o país a cavalo com um grupo de companheiros quando chegaram a um rio caudaloso. Eram soldados que estavam com ele, o protegendo, porque ele era o presidente dos Estados Unidos. Ele estava atravessando o país a cavalo com esses homens fiéis e eles chegaram e se depararam com um rio caudaloso, e eles precisavam atravessar esse rio. Um caminhante, um homem peregrino que estava sem cavalo, encontrou esse grupo de pessoas. Ele não sabia que naquele grupo tinha o presidente dos Estados Unidos. E ele estava lá, andarilho, precisando também atravessar o rio caudaloso. E estava com medo esse andarilho. Estava lá, preocupado. E ele olhou para aqueles cavaleiros, olhou também, obviamente, para o presidente Jefferson, sem saber que ele era o presidente Jefferson, e ele disse assim para o presidente Jefferson, será que eu posso subir no seu cavalo junto com você? Posso subir na garupa? E você me ajuda a atravessar esse rio caudaloso? Ele pediu diretamente para o presidente, sem saber que era o presidente. O presidente não pestanejou, disse, pode subir. Sobe que nós vamos atravessar esse rio caudaloso. Os soldados ficaram apreensivos, um homem estranho, desconhecido, andarilho, não fez reverência ao presidente, nem citou o nome do presidente, só pediu ajuda. E eles ficaram observando, e aquele homem subiu na garupa do presidente, Jefferson,
E Jefferson concorda e o levou para o outro lado do rio, da margem, né? Levou para a margem oposta, são e salvo. Os dois atravessaram, os demais atravessaram também, e quando eles terminaram de atravessar, os outros soldados olharam para o rapaz ainda na garupa do presidente Jefferson e perguntaram, olha, diga-me, os soldados perguntaram, por que você escolheu justamente o presidente para pedir esse favor? Por que você escolheu justamente o presidente para pedir esse favor? E aquele homem na garupa do presidente disse assim, ué, esse é o presidente dos Estados Unidos? Agora, aquele andarilho ficou com medo, ficou receoso. E quando ele se recompôs, ainda sob ali os olhares do presidente, em cima na garupa ali, com o cavalo, junto com o presidente, ele foi explicando por que ele selecionou o presidente sem saber que ele era o presidente Jefferson. E ele vai se explicar dizendo o seguinte, eu não sabia que ele era o presidente. Tudo o que sei é que em alguns dos rostos que eu olhei, estava escrita a resposta não. Ou seja, eu olhei para o seu rosto e fui apontando para os soldados. Eu olhei para o seu, e já estava estampando um não. Ou seja, tive medo de pedir favor para vocês, porque vocês estavam carrancudos, com uma cara fechada, e eu tinha certeza que vocês iam dizer não. Mas quando eu olhei para este que vocês disseram que é o presidente, ele tinha estampado a cara dele um sim de bondade. Por isso que eu selecionei ele, sem saber que ele era o presidente da República. Porque na cara dele, no rosto dele, estava estampado um sim de bondade. O pastor Charles Swindoll conta essa história no seu livro, Compreendendo Plenamente a Graça de Deus, ou o título, O Despertar da Graça de Deus. No capítulo Compreendendo a Graça de Deus, o pastor Charles Swindoll conta essa ilustração e encaixa no final do meu sermão, e eu quero sugerir que quando Mefibosete ele levantou os olhos, porque os seus olhos estavam prostrados no chão quando ele se aproxima de Davi. Quando ele levanta os seus olhos e ouve Davi dizendo tudo aquilo que Davi estava dizendo para ele, antes mesmo de Davi dizer tudo aquilo, Mefibosete, com toda certeza, viu no rosto estampado do rei Davi um grande sim, eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para pesar para o teu lado. Eu estou aqui para te ajudar. Davi olhou para ele e falou tudo aquilo que falou, olha, eu quero restituir tudo a você. E você vai comer à minha mesa. Eu imagino Davi chamando Mefibosete todos os dias, os filhos de Davi sentados à mesa, e lá vem Mefibosete se arrastando. Mas imagino Davi não iniciando qualquer tipo de alimentação sem antes Mefibosete chegar se arrastando até a mesa real. Todos os dias. Até o final da sua vida, você comerá a minha mesa, disse o rei. Todos os dias, até o final da sua vida, você vai comer a minha mesa. Meu querido, esses 5 anos que eu passei aqui com vocês foram bons anos. Vou levar muitos amigos no coração. E eu quero falar pouco no final para não chorar. Eu sou muito emotiva, minha esposa também é. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, o nosso Deus está preparando uma mesa. Nós vamos estar juntos lá. Independente da situação que você está vivendo agora. Independente dos tombos que você tomou na sua vida. Independente. Deus continua te amando. O que você precisa fazer é aceitar um dia estar à mesa do rei. O convite está sendo feito. A graça está sendo derramada ainda. Estamos ainda vivendo nesse tempo. Você é filho do rei. Apesar de estar vivendo um período espiritual em Lodebar, apesar de ter tido algumas quedas na sua vida, você é filho do rei. Corre um sangue diferente nas tuas veias. Nunca esqueça disso. Apesar dos seus tombos, apesar das marcas indeléveis que os tombos espirituais nos deixam, a gente olha para o nosso pecado acariciado, acha que não vai conseguir vencer. Deus está à nossa disposição. Ele não quer o seu mal. Ele não quer a sua destruição. Ele quer te salvar. E quando você entender como Davi entendeu, por maior que sejam os pecados que ele cometeu, ou que sejam os pecados que ele cometeu, quando ele entendeu a graça de Deus, o perdão, a misericórdia, a aceitação de Deus, e ele se arrependeu dos seus maus caminhos, ele também cedeu a graça para os outros. Peço que você sempre tenha no seu rosto estampado
um auxílio para as pessoas necessitadas. Que você mantenha assim, esse jeito de ser. E que Deus abençoe você, poderosamente. Abençoe todos os membros da Igreja de Americanópolis, abençoe todos os membros e amigos da Igreja também de Americanópolis, bem como do Vila Santa Catarina, do Jardim Lourdes, os meus queridos irmãos e amigos também do Vila Clara. Foi muito bom, saio com algumas experiências boas que vou carregar comigo e estarei sempre à disposição de vocês. E eu espero que logo em breve, que essa pandemia passar e as igrejas abrirem, eu possa ser convidado para estar aí, estando ao lado de vocês e dando um abraço bem caloroso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido e bom Deus, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Agradecemos pelos exemplos que temos na palavra de Deus, a misericórdia de Davi para com Mefibosete, o exemplo clássico do que Jesus tem feito por nós. Abençoa-nos, ó Pai, e que possamos abraçar a graça e o perdão de Deus e pela graça de Deus também ajustarmos aquilo que ainda falta ser ajustado em nossa vida. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Abençoe nesse momento todos os membros e amigos do nosso distrito de Americanópolis. Todos aqueles que estão sofrendo pelo luto, sofrendo porque ainda tem amigos e conhecidos internados por causa dessa praga, dessa doença terrível, que é o Covid-19. Todos aqueles que estão, talvez, ansiosos com o que vai acontecer na vida deles no ano que vem, aqueles que estão apreensivos com a questão do trabalho, talvez aqueles que estão sem emprego e precisam de um emprego, de um subsídio. Que o Senhor abençoe todos, ó Pai. Abençoe também o pastor Hércules Batalha e a sua família, que ele continue dessa forma, focado na pregação do Evangelho e amando o rebanho que o Senhor tem dado a ele. Esteja conosco no restinho desse ano, perdoe os nossos pecados, nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez, viu? A todos vocês. Nós vocês. Pastor, eu percebi durante o sermão que atrás de um homem existe 3 mulheres. Tem. Tem. Obrigado pelas mulheres do pastor aí. Obrigado. A gente está aqui despedindo. Tem a Livotinha. Só o Aslan que não dá para trazer, que ele está todo enfaixado. Está lá na parte de baixo da nossa casa. Sossô está aqui também. Carla, aparece aí. Carla está aqui atrás, ó. Vem aqui, amor, desse lado aqui. Isso, está aqui. Gente, nós vamos ficar com saudade de vocês. Nós também. Muitas saudades. Vai fazer muita falta na nossa igreja. Obrigado, irmã. Deus te abençoe, pastor. Obrigado. Obrigada pelo carinho, por alguma coisa, né? A gente está aqui para manter essa amizade para sempre mesmo. Pastor, representando aqui a igreja de Vila Clara. Oi. Obrigado, Luiz. Quero mandar um abraço aí para o senhor, para a família. Sucesso nesse novo distrito. Bom? Obrigado. E que Deus continue te abençoando, iluminando. E parabéns Deus abençoe, pastor. Querido. Obrigado, irmã Janete. Obrigado, Luiz. Valeu mesmo, gente. Obrigado, pessoal que está aqui no chat, aqui mandando as mensagens para a gente também. Viu? O pastor, a dona Inês quer mandar um abraço aí para vocês. Ó. Oi, irmã. Inês, querida. Deus abençoe o senhor e a família. Obrigado. Beijo a todos vocês aí, viu? Obrigado mesmo. Vamos com Deus e... Vamos com Deus. Saudações tricolores à família. Parabéns pelo campeonato, viu? Já é campeão, já. Pastor, último recado. Oi, Luiz. Palmeiras não tem mundial, viu, pastor? Mas eu acho que tá chegando, viu? Tá chegando a hora. Pastor. Oi. Aqui, ó. Oi, é Fernanda que tá falando? Oi, Fernanda. Pode falar. Queremos desejar muita felicidade, sucesso. Espírito Santo te guie, proteja, você seja batizado cada dia pelo Espírito Santo. Amém. O trabalho e a vontade de Deus. Ô, Sofia, eu te amo, Sofia! Liz, eu te amo! Te amo, Sofia! Obrigado, Fê.
Carla, te amo também, viu, Carla? Obrigado. Espero vê-lo em outras situações. Obrigado, Joana. A gente tem um carinho. Pastor. Obrigado. Um abraço. Do Rafael, parabéns pelo Santos, hein? Tá voando lá. Oi. Obrigado. Muito obrigado aí. Valeu mesmo, gente. Pessoal do Vila Santa Pastor, Cruz. muito obrigado por tudo, viu? Obrigado, irmão Azevedo. Muito obrigado. Valeu Pastor, mesmo. nós vamos sentir saudade, viu? Também. Tudo de bom para vocês, todos, para as meninas lindas que o senhor tem. Que Deus abençoe muito, tá? Obrigado. E o convite já está feito, hein? Valeu. Tá aí? Obrigado mesmo. É mais do que coração. Valeu. Que Deus basicamente todos vocês. Obrigado, irmã Sônia. Obrigado ao irmão Hélio. Valeu mesmo, pessoal. Todos vocês. Pastor, a gente Oi. Não vai chegar. Abençoe vocês, a gente vai ficar com muita saudade aqui. Obrigado, Rê. Valeu mesmo. Dela. Hoje a gente tem uma reuniãozinha ainda com os anciãos, né? Mas muito obrigado desde já. Pastor, a gente não precisa nem falar, né, Carla? A gente não precisa nem falar, tá? Vocês podem entender, viu? Obrigado, pastor Edson, Marilene. Valeu mesmo. Sofia. Princesa Sofia. Viu, Carla? De coração. Obrigado. Ô, pastor, você vai fazer parte da história de Americanópolis. Lógico que você é um cara, gente boa, foi nosso pastor. Daqui a 20, 30 anos, quando alguém fala assim, quem foi o pastor da igreja de Americanópolis na época da pandemia? Você era o pastor Anselmo, né? Pois é, verdade, Ademir. Tinha pensado nisso, verdade. Verdade mesmo. Valeu, pessoal. Pastor? Oi. Pastor? Print tela. Consigo sim. Tira aí. Tira lá, Elcio, que eu tiro outra. Aí vocês me mandam. Valeu. Todos abrindo a câmera aí. Pessoal. Abre a câmera aí. Todos aí. Tem que abrir a câmera. Isso. Hélio, abre a câmera. Pastor Ítalo, Rafael. Marco. Janete. Hélio, abre a câmera. Rafael. Pastor Ítalo. 1, 2, 3. Mais alguém vai abrir a câmera? Vamos lá. Última chance. Vamos tirar foto. Tem uma. Tem outra. Todo mundo pronto? Hoje, pera só um pouquinho, Alceu. Pera só um pouquinho. Só um pouquinho, por favor. Tá bom. É um minutinho. Ô, Sofia, não acredito que você vai embora sem acampar com a gente. Pois é. Seu Hélio, gente. Abre a câmera, Hélio. Só um minutinho, já tá chegando. Peraí. Segura aí, Cris. Você não tá, Fabi? Tô te vendo ali. Celebrar, pastor. Não te esqueça, hein? Não te esqueça. Vou tirar foto, hein? Todo mundo olha pra câmera e sorri. Entendeu? Fernanda não está aparecendo. Fernanda, arruma a câmera aí, Fernanda, pra foto. Fernanda não está aparecendo. Cadê a câmera no sorriso? Oi, Fernanda. Cadê o meu? Meu sorriso está congelado. Todo mundo falando dízimo agora. Dízimo. Vamos lá, vou tirar a foto, hein? Melhorou. Sorriso agora, sorriso. Aê! Não dá pra ver nada. Vem, tirei. Vamos tirar 1, 2, 3 e... Fica. Valeu. Lara tá gordinha. Pastor, vou mandar depois, tá? Bom. Beleza. Pastor. Mas ela tá. Pastor. Bochechinha bonitinha. Tá me ouvindo, Valeu, pastor. Tamo junto. Forever.
Obrigado, Ademir, valeu mesmo. Ao irmão Ademir, um abraço. Todo mundo aí. Obrigado, pastor Ítalo. O Rai está querendo falar. Ah, Rai, pois não, Rai, pode falar. Em nome da família Patriarca, queremos agradecer o teu trabalho, a tua condução, Obrigado, o teu Rai. pastoreio conosco, tua amizade. Queremos agradecer a alegria que vocês deram para a gente. Obrigado. Queremos dizer que você vai estar sempre no nosso coração com a sua família. Que nós estamos muito felizes de ter te conhecido, de ter convivido com você. Muito com essas obrigado. coisas lindas. Mas não pense que você vai fugir de nós, não, tá? Ah, certeza. Você ainda está na nossa região. Sim. Você está na primeira região. Então, quem sabe a gente se encontre lá na Vila Buarque, no Clube Antares. Tá bom, querido? Obrigado, Rai. De coração. Um abraço na família Os linda. 3 barbudos chorando aqui, hein? Obrigado mesmo. Galinha, que Deus te abençoe. Tá tudo chorando. Sofia aí. Cadê a outra? Fugiu. Acho que foi pegar uma Justo boneca. agora que eu mando pra eles. Valeu. Obrigado, de coração, Rai. Deus abençoe vocês e que Deus possa continuar usando vocês como família, você como indivíduo. Nós amamos muito vocês, queridos. É recíproco, Rai. Nós amamos vocês também, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Pastor, Oi. pastor, eu quero Oi. agradecer pela visita, pelo apoio quando eu precisei de um ombro. Amém. Agradeço pela vida sua, da sua família, da sua esposa. Foi momentos especiais pela visita, né, na minha casa 2 vezes. Eu não tenho palavras para agradecer, mas eu creio que Deus recompensa em dobro toda a alegria que vocês trouxeram para minha casa. Amém. Pelo Obrigado. meu ministério na igreja, pelo abraço, sabe? Por ter me aconselhado em muitas coisas. Só tenho que agradecer a sua família, você e a igreja. Que o Senhor seja feliz aonde o Senhor colocar o Senhor. Obrigado. Um grande viu? beijo da minha família, viu? Amo muito vocês. Beijo. Obrigado. Obrigado mesmo. Pessoal, um abraço.